Lula se diz preocupado com o governo que herdará de Bolsonaro. Nos bastidores, o nome de Alckmin é o mais cotado para coordenar o processo de transição. Vamos entender direitinho o que é um processo de transição? Antes, vamos relembrar um pouco da história. 2003, o Lula é o protagonista de um processo de transição que é emblemático, que sinaliza aquilo que o Brasil deveria ser, poderia ser, porque é a primeira vez que a faixa é transferida de um presidente eleito pelo voto para outro presidente eleito pelo voto. E é a única vez em que a faixa é transmitida entre adversários eleitos. Né? Mais tarde o Lula passaria a faixa para Dilma, mas os dois são do mesmo partido, não tem assim o mesmo valor simbólico. Né? Foi bonito, foi democrático, foi, mas aquele momento ali foi um ápice. Quem acompanhou aquilo jamais vai esquecer, uma choradeira danada. Ana. Eu tenho uma lembrancinha daquele 1º de janeiro de 2003. O presidente seguiu para o Palácio do Planalto no meio da multidão. A Praça dos Três Poderes ficou lotada também. E, para a sorte de todos, naquele momento, não chovia em Brasília. Luiz Inácio Lula da Silva levou exatamente 40 segundos para subir a rampa do Planalto. Fernando Henrique Cardoso o recebeu na porta. Os convidados não conseguiram seguir o protocolo. Os dois, junto com seus vices, Dona Ruth e Dona Marisa, foram direto ao Palatório do Planalto para a entrega da faixa presidencial. Na hora, Fernando Henrique e Lula se atrapalharam. Um derrubou os óculos, o outro pegou. Eles não deixaram a faixa cair no chão. Logo depois de saudar a multidão, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, já com a faixa presidencial, começou a receber os cumprimentos de cerca de 700 convidados que estavam aqui, num dos principais salões do Palácio do Planalto. Tá aí, Ana, um momento desses é para ficar queimado na retina da gente, é para ocupar um espaço eternamente dentro do nosso coraçãozinho, porque se você é eleitor do Fernando Henrique, Ana, você fica feliz com o gesto de grandeza dele ir lá e passar a faixa. Se você é eleitor do Lula, você lembra com muita satisfação do momento em que o operário chegou ao poder. Só que, Ana, aquele momento é assim, o momento simbólico. Para chegar no momento simbólico, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. Eu estou falando do processo de transição, que naquele 2003 foi uma coisa espetacular. Eu lembro de uma reportagem excelente na revista Piauí, contando como os principais tucanos e os principais petistas se uniram para conversar com investidores e apaziguar os humores de todo mundo e dizer, não, fiquem tranquilos, o Brasil vai lutar pela desigualdade, mas não é o comunismo, fiquem tranquilos, papapá, não precisa tirar o dinheiro daqui, não precisa tirar o dinheiro de lá. Então foi um esforço, né? Não só para apaziguar esses humores do tal do mercado, como também para garantir a continuidade do funcionamento da máquina pública. Né? E funcionou tudo muito bem. O PSDB pode se orgulhar daquele seu momento, o PT pode se orgulhar daquele seu momento. É um Brasil como a gente gostaria de ter, é um Brasil que a gente gostaria de resgatar. Né? Que civilidade, sabe? E aqui, vamos falar um pouquinho de transição para ver o que a gente tem pela frente, né? O que tem no passado eu já mostrei. O que tem pela frente? Vamos ler para entender, que é o que a gente faz aqui. Saiba o que é e como deve funcionar o governo de transição de Bolsonaro para Lula. Regulamentada por lei, mudança de gestão envolve acesso de dados das contas públicas e de projetos. Olha só, a história aí tem tudo a ver com o Fernando Henrique Cardoso, né? Fez duas coisas assim pela sequência democrática, pela sequência do poder no Brasil. Uma é a reeleição, todo mundo contesta, outra é a transição, foi ele que organizou. Vamos dar uma lida, Ana, para entender como é que a coisa se estabeleceu, porque vão aparecer outros nomes bem familiares aqui para além do Fernando Henrique, viu? Olha lá. Vamos lá. A lei que regulamenta a transição foi editada em 2002, sob gestão de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O tucano foi o primeiro presidente eleito pelo voto popular a transferir a faixa presidencial a um outro presidente eleito, desde a redemocratização do país. Os antecessores Sarney e Itamar Franco foram alçados ao posto após a morte do Tancredo Neves e o impeachment do Fernando Collor, respectivamente. Depois de aprovada, a lei foi promulgada pelo então presidente do Congresso Nacional, que era quem?
Quem? O Ramez Tebet, que é pai da senadora, ou foi, né? Pai da senadora Simone Tebet, do MDB. Ele concorreu à presidência da República e aí no segundo turno acabou declarando apoio a Lula. Uma história que meio que se repete aí com a filha dele, a Simone Tebet, né? Os dois que têm como base o município de Três Lagoas, Ana. Então tá aí uma breve história, né, da transição, Ana, dos grupos de transição no Brasil. Estou falando tudo isso porque, num dos seus primeiros discursos, depois de conhecer o resultado da eleição, o Lula demonstrou preocupação com a maneira como essa transição vai acontecer. Como eu disse para vocês, lá em 2003 a coisa foi diferente, tá? Ele foi ajudado pelo PSDB, houve um trabalho em conjunto entre PSDB e PT para falar com o mercado, para saber como é que ia ser a transição dentro da máquina pública, etc. e tal. Só que dessa vez não é esse o cenário que está colocado aí, não. Vamos ouvir o Lula. É para vocês que eu gostaria de estar só alegre, mas eu estou metade alegre e metade preocupado, porque a partir de amanhã eu tenho que começar a me preocupar como é que a gente vai governar esse país. Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição para que a gente tome conhecimento das coisas. Eu quero dizer para vocês que eu tenho 2 meses apenas, 2 meses para montar o governo, para conhecer a máquina como está, e eu preciso escolher bem cada pessoa que vai participar da nova democratização do nosso país. Eu talvez tiro uns 2 dias para descansar e depois eu vou começar a trabalhar, porque eu já fui presidente, eu já ganhei a primeira vez. Depois a gente vai ver que não pôde descansar muito não, porque teve que ficar atendendo líderes internacionais aí, né, na esteira aí no dia 31. Mas vamos adiante com o assunto da transição. Desculpa, gente, vamos lá. E essa de todas as vitórias que eu tive, essa é a vitória mais consagradora, porque nós derrotamos o autoritarismo e o fascismo desse país. A democracia está de volta no Brasil. A liberdade está de volta no Brasil. O povo vai poder sorrir outra vez. O povo vai poder ter acesso à cultura, porque a cultura vai voltar muito forte para esse país. A educação vai voltar muito forte para esse país. E as pessoas que estão dormindo debaixo da ponte vão voltar a comer, vão voltar a ter moradia e vão voltar a ter emprego. Essa é uma das tarefas que vocês me deram. E eu espero nunca trair o sonho que levou vocês a acreditarem que era possível reconstruir esse país. Muito obrigado, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora eu peço licença que eu vou fazer um discurso do outro lado, mas antes eu quero dar um abraço numa pessoa especial, que é a companheira Dilma Rousseff. Tá aí a fala do Lula. Então tá. O principal era isso, né? Preocupação em relação à transição agora nesse momento. Ana, esses grupos de transição que são montados em momentos como esse, eles são muito importantes para a gente compreender qual será a composição do novo governo. Lá no começo, lá no mandato do Lula, você tinha o José Dirceu numa função importante, você tinha o Palocci numa função importante na transição, e esses caras vieram a ser ministros depois, né? O Bolsonaro tinha esse Onyx, que foi concorrer no Rio Grande do Sul lá. Vocês já viram o debate do Onyx com o Leite? Vai ver depois, é engraçado. Então esse cara também estava na transição, foi ser ministro depois. É assim que as coisas acontecem, né? Então como é que vai ser a equipe que o Lula vai colocar ali para fazer a transição, para conversar com a galera do Bolsonaro, Ana? Olha, tem um nome que está aparecendo aí. Tá contigo, Ana? É a apuração veja para mim, é na coluna lá, veja. É a coluna da Ana Flor.
Diz aqui, Lula deve indicar coordenador da transição até quarta-feira. Alckmin é o mais cotado. Então o Alckmin deve coordenar a equipe de transição, mas aí tem grupos específicos, tá? Então tem alguém lá que vai ficar responsável por ver como é que está cada estatal. Tem outro que vai ficar responsável por saber como é que está a economia. Tem outro que vai querer saber dos programas sociais. E aí a gente vai saber quais vão ser esses nomes. E olhando para as pessoas e as funções que elas estão ocupando, a gente já vai ter uma boa ideia assim, de qual vai ser de quem vão ser os ministros do Lula. Isso é excelente, porque aí a gente já pode começar a reclamar desde já. Isso é bom. E sabe o que é melhor? A gente vai poder reclamar, a gente vai poder dizer que discorda, a gente vai poder comentar o governo sem ser ameaçado de morte, sem alguém dizer que tem que metralhar a gente, sem dizer que precisava censurar, né? Isso é bom. Mas voltando para o tema da transição especificamente, é muito interessante assim que o processo de transição, acho que a gente nunca deu a devida atenção, né? Nesse momento, é claro, chama muita atenção o processo de transição de um governo para o outro, né? Além da questão dos ritos, né? Que, ao que tudo indica, Bolsonaro não vai atender e não vai cumprir, pois ele sequer foi capaz de admitir a derrota, né? E dar parabéns para o vencedor da eleição. Ele é incapaz de fazer esse tipo de ação simbólica, né? Então, ao que tudo indica, ele não vai fazer passagem de faixa nem nada, mas tudo bem. É um rito. Enfim, eu podia ficar 2 horas falando disso aqui. O rito é importante porque cria sentido, né? E parte também do que nos mantém como sociedade e como democracia também são sentidos que nos unem. E com isso, o Bolsonaro está dizendo mais uma vez, pela milionésima vez, que ele não respeita a democracia. Simples, né? Tá tentando enfraquecer mais uma vez a democracia. Mas, como a gente viu ontem, a democracia é mais forte que Bolsonaro, né? Com toda a máquina governamental, toda a polícia rodoviária federal, tudo em jogo, ainda assim a democracia venceu. Voltando de novo para a questão da transição. Me pergunto, a gente está se perguntando assim, como o Lula e sua equipe vão encarar o processo de transição. Isso é uma pergunta. Mas outra pergunta que a gente tem que se fazer também é como Bolsonaro e sua equipe vão encarar o período de transição e vão se comportar durante esse período. É algo para a gente prestar muita atenção também, primeiro pelas inúmeras boiadas que podem vir a passar neste momento, mas também porque eu me lembrei do Bolsonaro tá quietinho, né? Eu estava comentando que ele tá quietinho e tem várias teorias de o que pode estar acontecendo, né? Enquanto ele tá quietinho. Algumas delas envolvem um picador de papel, né? Mas vou pensar nisso agora. Perfeito.